Olá pessoal, bom dia a todos. Espero que vocês estejam bem, tá? Vamos lá, gente. Preparei uma aulinha aqui para vocês sobre dissertação. O que eu observei na nossa última aula presencial? Uma das últimas, né? Que os alunos estavam tendo muita dificuldade para iniciar a dissertação, certo? Então, eu fiz um modelo diferente agora. Vamos ver se vai ajudar vocês, tá? Eu expliquei aqui o que é dissertação mais uma vez. Eu sei que vocês já sabem, né? Mas eu vou ler com vocês e vou dar um exemplo de um texto dissertativo, certo? Então, dissertar significa expor ideias, analisar criticamente um assunto. Sempre que somos convidados a discutir algum tema, a defender um ponto de vista, nós estamos dissertando. No texto escrito, porém, existe o cuidado com a linguagem, que deve ser preferencialmente culta, e com a estrutura, que deve ser coesa. A estrutura dissertativa divide-se em 3 partes, que vocês já estão cansados de ouvir, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução é o parágrafo inicial. É reservada à apresentação do assunto. Então, aquilo que eu falei para vocês, o primeiro parágrafo, eu vou colocar a apresentação do que eu vou falar, a apresentação do assunto, da ideia central, né, que comumente chamamos de tese, é a minha tese. O desenvolvimento, que é no próximo parágrafo, consiste na defesa da tese, né? Então, você vai ter que ter argumentos para poder defender aquele seu ponto de vista, sua tese, feita por meio de exemplos, justificativas, evidências, enfim, argumentos que comprovem a validade do que foi apresentado na introdução. E a conclusão, você vai confirmar a tese ou ainda pode até fazer uma síntese das ideias discutidas no texto, né, que você descreveu. Aqui eu fiz, observe um exemplo de texto dissertativo. Então, eu tenho um texto aqui dissertativo, cujo título é Quem não lê, não escreve, tá? E eu fiz assim diferente, do ladinho aqui, eu dividi os parágrafos e tá explicado, certo? Eu espero que ajude vocês. Eu vou ler esse com vocês, não são todos que eu vou estar lendo, porque senão fica um pouco cansativo, né? Mas esse daqui eu vou ler. Então, a introdução. Primeiro parágrafo é a introdução, a apresentação da ideia central, tá? Que no caso aqui vai ser que 1% dos estudantes domina o português, tá? Então, vamos lá. É alarmante o fato de que apenas 1% dos alunos brasileiros da terceira série do ensino médio, ou seja, os que se preparam para ingressar na faculdade, tenha domínio adequado do idioma português. O resultado, expresso em pesquisa do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, deve servir de alerta para os responsáveis de gestão de ensino, os professores e os pais de alunos, tá? Já acabou o primeiro parágrafo aqui, tá? Então, o que ele fez? Ele apresentou a ideia central sobre o que ele vai falar, tá? Embaixo aqui, nos próximos parágrafos, vocês vão observar que é o desenvolvimento, tá? E aqui tem 3 parágrafos de desenvolvimento, tá? Por quê? Porque tem 3 argumentos. O texto aqui, o autor desse texto, ele trabalhou com 3 argumentos. Eu tenho necessidade de trabalhar com 3? Não. 2 é o suficiente, tá? Posso fazer 3 parágrafos, professora? Pode, desde que não ultrapasse, né, o limite de linhas. Aí você tem que se policiar. Então, vamos lá. Se aqui está falando que somente 1%, né, dos alunos, ele sabe o idioma português, lembra daquele esqueminha que eu falei para vocês? O que nós temos que fazer? A pergunta, né? Apesar de ele não estar apresentando o tema aqui para nós, só o título, já deu para entender aqui que ele está querendo dizer que somente 1% dos alunos brasileiros que saem do terceiro ano do ensino médio, eles têm domínio adequado do idioma. Então, ele está falando do domínio do idioma. O que eu pergunto? Por que só 1% desses alunos sai aí sabendo o idioma português? Tá? Aí, aqui você vai obter as respostas. Olha o que ele teve de resposta aqui, Argumentação por constatação. Cultura básica desvalorizada. Então, por que
somente 1% dos alunos brasileiros do terceiro ano do ensino médio tem o domínio adequado do idioma português. O que ele colocou? Cultura básica desvalorizada. É um argumento que ele vai usar, certo? Depois, o segundo argumento, habilidades vezes deficiência. Ele vai falar de habilidade, que o aluno tem habilidade e, ao mesmo tempo, deficiência. Pois nós vamos ler ver o que ele apresentou. E um terceiro argumento, ele fez por exemplificação. Fatores que desestimulam a formação intelectual. Então, são esses 3 argumentos, ele acha que é por conta disso, né, desses 3 argumentos, que está acontecendo isso daqui, que 1% só dos nossos alunos do terceiro médio sai com domínio adequado da língua portuguesa. Tá claro, pessoal? Depois vocês vão falar para mim, lá no grupo. Vamos lá. Então, ó, quando ele falou da cultura básica desvalorizada, vamos ver o que ele fez no parágrafo dele. Ó, ele fez um parágrafo de somente 3 linhas. Observa-se no país uma perigosa desvalorização da cultura básica, da erudição e do conhecimento já sem cultura básica. Nossos jovens são estimulados à leitura de jornais e revistas. Gente, desculpa. Os nossos jovens não são estimulados à leitura de jornais e revistas, que também se constitui em fonte imprescindível de informação e formação. Então, o que ele quis dizer aqui? Que não tem valor, né? Os nossos jovens, eles não têm estímulo para ler o jornal, a revista, né? E que isso é uma fonte, assim, de informação e também de formação, tá? No terceiro parágrafo, ele vai falar de habilidades e deficiências. Vamos ver o que ele pensou, né, para argumentar. Os estudantes sabem manipular com habilidades os microcomputadores em casa e de forma crescente, também nas escolas, públicas e privadas. Navegam com fluidez na internet, mas não são capazes de interpretar um texto de Machado de Assis. O que ele fez aqui, gente? Ele fez uma comparação, ó, tá? Não são capazes de interpretar um texto de Machado de Assis. São verdadeiros ases da arte marciais dos jogos eletrônicos virtuais, mas não conseguem redigir um texto com princípio, meio e fim. Estilo, forma e linguagem. Conversam com os colegas de outros continentes, mas atentam contra o idioma com seu pobre vocabulário. Tá? Então, o que ele quis dizer? Que a argumentação por comparação dele, que o jovem ele tem sim habilidade. Tá? Habilidade no quê? Em se comunicar. Ele navega na internet, ele conversa, quando ele fala aqui, ó, com os colegas de outros continentes. Só que ele não está conseguindo escrever. Né? Ele não consegue, ó, mas não consegue redigir um texto com princípio, meio e fim. Certo? E o outro, terceiro argumento dele, que ele fez o 4º parágrafo, o que o autor usou? Fatores que desestimulam a formação intelectual. Vamos lá, ó. Nossos jovens têm acesso a todos os canais da era da informação, mas não têm informação. As escolas brasileiras não possuem bibliotecas. As raras existentes são incompletas e, o que é pior, pouco frequentadas. Em casa, a leitura de livros não é estimulada. Nada contra a informática, a multimídia e a realidade virtual. É inadmissível, porém, a ausência de formação intelectual e a alienação diante da realidade tangível. Pessoal, olha, viu como ficou simples, palavras simples, com clareza, com coerência, né? Coesão, um ligado no outro, tudo belezinha. A conclusão. A conclusão é a síntese, né, da discussão, da sugestão, como que é a síntese da discussão com sugestão e citação. O que ele vai fazer aqui na síntese? Lembre-se, né, que tem vestibular que pede proposta de intervenção, que é exemplo do Enem, outros não, tá? Então, aí aqui nós vamos ter que ter o cuidado, né, cada aluno aí vai ter uma opção de faculdade, né? O Enem eu acredito que todos vão fazer, então no Enem tem que dar proposta de intervenção. Vamos ver como que ficou aqui a conclusão, ó. Para reverter esse quadro, não basta oferecer aos alunos os imprescindíveis livros didáticos.
É preciso oferecer-lhes incentivo e meios de lerem os principais autores nacionais e estrangeiros da literatura de ficção e não ficção, jornais, revistas e obras científicas e humanísticas. Bill Gates, o multimilionário gênio da informática, sem qualquer constrangimento afirmou, olha, ele fez uma citação aqui, ó, meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever, inclusive a sua própria história. Certo? Olha, pessoal, eu acho que isso aqui vai ajudar bastante vocês, tá? Que exemplo, né? Na parte agora de atividade, já vai aí para vocês uma proposta, tá? Proposta de redação. Antes de fazer a redação, vai ser proposto uma outra atividade, que é a seguinte. Cadê meu mouse aqui, ó? Os parágrafos do texto abaixo estão fora de ordem. Então, vocês vão observar que aqui embaixo tem um texto, que é esse aqui, ó. Excesso de informação acaba sendo armadilha, tá? Ó, é um texto que tem 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos também, tá? Tá, e aí? O que nós vamos fazer com esse texto que já está pronto? Vamos voltar lá. Os parágrafos do texto abaixo estão fora de ordem. Organize-os numa sequência lógica e coerente, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler, isso daqui é um texto dissertativo, tá? É uma dissertação. Eu quero que vocês coloquem em ordem esses parágrafos, tá? Para eu saber se vocês entenderam, eu preciso que vocês coloquem em ordem. Não precisa copiar o texto, tá? Você vai vir aqui do ladinho direito ou esquerdo ou direito e colocar um número, tá? Se, por exemplo, esse parágrafo aqui é o parágrafo 1, 2, 3, 4 ou 5, coloca do ladinho aqui, certo? Em todos os parágrafos. Então, essa aqui é a primeira atividade. Vai organizar numa sequência lógica e coerente. Basta escrever no início de cada parágrafo o número correspondente à ordem correta, tá? Esse é o primeiro exercício. O segundo, está escrito aqui, ó. Em seguida, redija na página 3 sua própria dissertação sobre o excesso de informação. Não deixe de expor sua opinião a respeito desse fenômeno. Dê um título ao seu texto, que deverá ter entre 20 e 30 linhas, tá? Vocês podem estar usando esses dois textos que eu apresentei, tanto esse daqui de cima, né, que veio para mostrar para vocês o que é, como esse daqui que está fora de ordem, mas vocês vão colocar em ordem, vocês podem usar como texto de apoio, tá? Para poder escrever o seu texto, cujo tema é, vamos voltar lá, cadê? Sobre excesso de informação, tá? Você vai dar um título para o seu texto e vai fazer entre 20 e 30 linhas, tá? O que eu vou pedir para vocês? Eu vou combinar com vocês. Aqui embaixo, vocês vão escrever o texto de vocês a lápis, vocês vão fazer um rascunho, certo? Depois vai ser encaminhado para vocês a folhinha definitiva, tá? Que como da semana passada, vocês vão fotografar ou digitalizar e vai enviar para a escola. A escola, nós vamos entrar em contato, eu vou buscar, eles vão trazer para mim, eu vou corrigir e já vou mandar a devolutiva para vocês, tá? Nesse quadro, deixa eu ver como que nós vamos fazer isso aqui, ó. Aqui eu corrijo para vocês na próxima aula, ou então, sabe o que dá para fazer também? Na folhinha definitiva, depois que você terminar a sua redação, ou lá embaixo ou atrás dela, você coloca a sequência que ficou de números aí do seu texto, né? Porque aqui você precisa colocar o seu texto em ordem, ó. Aí você coloca 2, 3, 4, 1, 5, 2, coloca atrás da folhinha que eu já faço a correção também, tá? Para eu saber se vocês estão entendendo ou não. Pessoal, por hoje é isso daí, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que isso tenha ajudado vocês, que isso ajude, né, vocês. Se acaso precisar de ajuda, se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição no meu horário de plantão. E é isso, tá? Eu desejo aí para vocês uma boa semana, bons estudos e é isso aí, até mais, tá? Um beijo para todos. Tchau, tchau.